Em nome da Nova School of Business and Economics, gostava de vos dar as boas-vindas à segunda conferência do ciclo de conferências do relançamento da economia portuguesa. A nossa conferência vai ter três momentos. Um primeiro momento em que iremos ter uma conversa entre os participantes, entre os nossos ilustres convidados, que desde já gostaria de agradecer por terem aceito este convite que muito nos honra. Um segundo momento que será de 15 minutos, que será dirigido para perguntas por parte dos participantes, e temos cerca de 1500 participantes inscritos para esta conferência. Agradeço a vossa participação. As vossas perguntas vão ser colocadas no Q&A, que está na parte de baixo do ecrã, e aí deverão identificar-se com o nome, com a entidade que representam e a quem querem dirigir a pergunta. O terceiro momento, de 15 minutos, é reservado aos jornalistas, que desde já agradeço também ter aceito o convite e estarem também a participar. Poderão colocar as suas perguntas também no Q&A, devendo identificar o nome, o órgão de comunicação social que representam e também a quem pretendem dirigir as perguntas. Uma vez que teremos certamente, assim esperamos, muitas questões colocadas não só pelos participantes, mas também pelos jornalistas, não vamos ter tempo de responder a todas, certamente, e, portanto, elas serão selecionadas de acordo com a ordem de recepção. Os primeiros casos de coronavírus foram reportados no final do ano na China, e Portugal, passados 2 meses, teve os primeiros casos, o primeiro anúncio de pessoas infectadas com o novo coronavírus. Desde que foi detectado o primeiro caso em Portugal, registaram 63 dias, e em 63 dias tivemos uma redução da atividade das empresas, uma redução expressiva na procura, e alguns setores económicos encerraram. As restrições à atividade económica tiveram um impacto significativo, especialmente na área de serviços, hotelaria, restauração, viagens e o turismo. Os dados sobre os pagamentos eletrónicos constituem um bom indicador da evolução do consumo. E, como seria de esperar, houve uma reação fortíssima por parte dos consumidores residentes e não residentes. A exposição regional da crise explica-se largamente pela retração no turismo e na mobilidade internacional, e é evidenciada também pela redução do peso e do número de transações e do valor das mesmas efetuadas por cartões estrangeiros. Foi de forma significativa, principalmente nos distritos que têm uma maior frequência turística: Lisboa, Porto e Faro. Para dar uma ordem de grandeza, em Lisboa, no distrito de Lisboa, dá-se uma redução de cerca de 53% no valor das transações, comparando março de 2020 com março de 2019. No alojamento e restauração, antecipa-se uma saída do confinamento marcada por restrições de capacidade e reforço da segurança sanitária. Está em curso um processo pioneiro de certificação sanitária estimulado pelo Turismo Portugal, bem como a adoção de uma série de medidas que promovam o distanciamento social. Antevê-se que o processo de retoma acelera em força com o alívio das restrições aéreas. E agora, quais as estratégias que devem ser seguidas pelas empresas portuguesas? Quais as oportunidades que se abrem a Portugal? É sobre isto que a nova SBF quer e pode ter um papel ativo na prossecução de soluções para relançar a economia nacional. A Conferência Agora Turismo, a reinvenção do setor, permite ter vários players deste ecossistema que representam um setor importante da nossa atividade. Estarão as empresas mais bem preparadas do que há 10 anos atrás para fazer face a estes novos desafios? Irá o setor do turismo continuar a ser um setor marcado pela diferenciação da sua oferta, promovendo a inovação e dando continuidade à sua história de sucesso? É sobre isso que vamos falar agora nesta conferência, e para isso vou passar a palavra ao moderador deste painel, o Dean da Nova School of Business and Economics, Daniel Traça. Obrigado a todos que se inscreveram e que já estão aqui com números incríveis à frente. Mostra o interesse que nós todos temos em ultrapassar esta situação, e é nesse sentido que a escola, que a nova SBE quer estar presente, no fundo quer dar a voz a todos, aos nossos professores, a toda a nossa comunidade, e trazer novas soluções. Eu não vou passar a palavra aos nossos convidados, que é para eles que vocês vieram ouvir. Só queria dar aqui uma noção do impacto que queremos ter e do que se passa neste setor. Eu estava agora a ver, e saíram hoje números, portanto estes números acabaram de sair, e períodos homólogos de março do ano passado, a queda no número de visitantes em Portugal foi de 62% e a queda no número de dormidas foi de 59%. É esta a crise que se vive hoje no setor do turismo e da hospitalidade em Portugal.
A Nova tem estado presente nisto. O turismo foi o setor-chave da saída de Portugal da crise e está a ser um dos setores mais fustigados nesta crise. Nós temos um projeto no âmbito da nossa escola, que é o Westman Institute for Tourism and Hospitality, que é um projeto dedicado exatamente a potenciar o desenvolvimento de recursos humanos neste setor. E é neste contexto que achamos, como Nova SBE, que também temos de trazer soluções novas. E trazemos-la com os nossos professores, mas também trazemos-la trazendo aqui os empresários do setor para tentarmos co-criar. O desafio maior hoje é das empresas e dos empresários que estão em casa, que têm que tomar decisões que têm um impacto enorme na vida das suas empresas, e o que nós queremos é ajudar esses empresários e este setor a tomar melhores decisões, porque também, a prazo, também temos toda a certeza que, passada esta crise, será o turismo o setor que vai continuar a alimentar o sucesso deste país. Passando então aos convidados e apresentando-os por ordem alfabética, temos com a presença, que eu muito agradeço, do José Teutónio, que é CEO do Grupo Pestana, do Luís Araújo, que é Presidente do Turismo Portugal, da Margarida Almeida, que é CEO do Amazing Evolution, do Sérgio Guerreiro, que é o Diretor Executivo do nosso Westman Institute for Tourism and Hospitality, na Nova SBE, e finalmente do Thierry Ligonier, que é o CEO da Vinci Aéroport. Muito obrigado a todos pela vossa disponibilidade. Mais uma vez, o desafio é aqui tentarmos conversar e, sobretudo, tentarmos ter novas ideias para que este setor, mais que o setor, as suas empresas consigam sobreviver e, mais que sobreviver, saírem talvez mais fortes possível para o futuro de Portugal, que todos temos a certeza, isso é a única certeza que temos aqui, vai continuar a passar pelo turismo durante muito e muito tempo. E se calhar a minha primeira pergunta era para o José Teutónio e tem exatamente a ver com isto. Tem a ver com esta crise, que é uma crise que se espera passageira, mas que a prazo pode ou não ter impactos de longo prazo. E eu gostava de ouvir da sua opinião, do que vê não só em Portugal, mas também fora de Portugal, até que ponto é que vai aqui haver mudanças estruturais e como é que as empresas portuguesas se devem preparar para essas mudanças estruturais e como é que conseguem sobreviver até lá neste contexto. Portanto, há aqui dois desafios. Um é a sobrevivência e o outro é de preparação para um novo mundo. Qual será esse novo mundo? E como é que conseguimos ao mesmo tempo sobreviver e preparar-nos para ser mais competitivos no fim desta crise? Muito obrigado. Olha, agradecer à SBE e com este convite e cumprimentar todos os participantes e, para não perder muito mais tempo, tentar responder à questão. E respondo à questão dizendo o que nos aconteceu, para mostrar aquilo que foi a crise. Nós tínhamos acabado de fazer o mês de fevereiro como o melhor mês de sempre do Grupo Pestana e tínhamos comemorado a abertura do 100º hotel, que era uma meta importante que andávamos a procurar. E fizemos isto no dia 7 de março. No dia 16 fechámos a primeira unidade e no dia 31 de março tínhamos todas as unidades fechadas em Portugal. E depois, em abril, fechámos todas as unidades na Europa e nos Estados Unidos. E agora, nas primeiras semanas de maio, acabámos por fechar o Brasil e a África. E, portanto, acabámos por encerrar todas as unidades. Foi isto que aconteceu, num chilique e, portanto, tudo fechado. O que é que fizemos e quais foram as nossas preocupações? É uma gestão diária. Eu costumo dizer que isto... faltava-me esta experiência em termos de gestão empresarial, depois de ter passado por muitas, que é gerir, agora percebo que é a gestão de uma startup, porque é, no fundo, algo que vale milhões, mas cuja receita é zero. E, portanto, é isso que nós temos feito nos meses de abril e maio. Portanto, e então a gestão tem sido diária. A principal preocupação foram, primeiro, proteger o rendimento dos colaboradores e, portanto, arranjar formas, obviamente utilizando os apoios do Estado, mas também adiantando alguns dos rendimentos que temos, de forma a proteger o rendimento líquido dos nossos colaboradores. A segunda foi uma preocupação com os parceiros, quer clientes, parceiros do lado dos clientes, quer dos fornecedores. O Grupo Pestana, pela importância que tem, por exemplo, em regiões como a Madeira ou mesmo na zona do Malvô, Portimão, tem fornecedores, pequenas empresas, que também têm os seus colaboradores, também têm as suas obrigações e que se nós, por exemplo, deixássemos de pagar, as levaríamos à falência. Portanto, houve aqui uma preocupação de colaborarmos com eles, não atrasámos nenhum pagamento a esses fornecedores, atrasámos alguns aos grandes, por exemplo, às tecnológicas, etc., mas a esses pequenos fornecedores não atrasámos um único pagamento. E isso era uma forma também de nos preparar para depois no futuro. E aos clientes também,
o mais flexível possível. Sempre que houve necessidade de fazer refunds, portanto, de pagar reservas que tinham sido pré-pagas, fizemos o reembolso e também tratá-los bem, porque achamos que isso vai ser importante em termos de futuro. Isto foi, enfim, aquilo que fizemos. O que é que estamos agora, ou como estamos agora? Estamos agora a ver um bocadinho a luz ao fundo do túnel. Já abrimos os golfos. O golfo representa até cerca de 5% daquilo que é a nossa atividade, mas obviamente quando está a funcionar a full, neste momento está a funcionar só com o mercado nacional, portanto está a funcionar cerca de 30% do que aquilo que é o normal, que estaria a funcionar neste mês, mas já foi um motivo de grande alegria, porque pela primeira vez temos unidades de negócio que reabriram e, portanto, trabalhar para a reabertura é muito melhor do que trabalhar para o encerramento. Portanto, estamos a preparar tudo para em junho começar a abrir já também algumas unidades hoteleiras, nomeadamente aqui em Portugal. Vamos abrir cerca de 10 unidades, 6 pousadas e 4 hotéis. Vamos testar o mercado nacional, portanto é claramente um teste ao mercado nacional. Estamos convencidos que este teste funcionará bem, dependendo essencialmente de duas coisas, que são férias de verão que estamos a falar, das regras que vierem para a utilização de piscinas e de praias. Sem a utilização de piscinas e de praias e sem regras claras, não vai haver sequer turismo de verão, e portanto nem sequer turismo nacional. Mas vamos ver, vamos experimentar, estamos à espera, o Governo prometeu que essa legislação sairia entre hoje e o princípio da próxima semana, já há alguns sinais de que isso vai acontecer e que são sinais positivos, quer dizer, há restrições, mas não vamos transformar nem os hotéis, nem as piscinas, nem as praias em sítios interditos ou em hospitais. E, portanto, isso é fundamental para que possa haver férias. Mas a nossa ideia é, se isto funcionar bem, e, portanto, se o mercado nacional realmente responder, então, em julho, podermos abrir então, mais novas, outras 10 unidades, aqui em Portugal, e unidades já com maior peso. Porque estas que vamos abrir são pequenas pousadas, onde é fácil o distanciamento social, porque as unidades são muito grandes e, portanto, são poucos quartos, portanto, o metro quadrado por cliente é enorme, ou são hotéis muito em self-catering, portanto, hotéis em que são apartamentos e, portanto, onde também é fácil o distanciamento social. Claramente um experimentar. Em julho, se a coisa funcionar bem, então já abriremos hotéis com outras características, mas também hotéis onde é possível fazer este distanciamento social. Mas mesmo que o turismo interno funcione, e Deus queira que funcione, o turismo interno é cerca de, mesmo nesta altura do verão, de cerca de 30% daquilo que é a nossa atividade. E, portanto, isto nunca servirá para a retoma daquilo que é a atividade. A retoma da atividade vai depender dos mercados internacionais. E os mercados internacionais dependem essencialmente da conectividade em Portugal. Portanto, tirando ali um bocadinho aqui da Espanha, em que pode chegar de carro, sem transporte aéreo, não há turismo em Portugal. Mesmo Lisboa e Porto funcionam em termos de turismo um bocadinho com milhas, só se chega de carro, quer dizer, quem vem fazer um city break não vem de Paris ou de Roma de carro, portanto precisa de transporte aéreo. E, portanto, nesse sentido, é muito importante as regras que vierem a ser estabelecidas, quer para os aeroportos, quer para as companhias de aviação. Sem isso, não haverá retoma do setor do turismo. E era bom que estas normas fossem europeias, porque o momento seguinte que vai haver, depois desta retoma, é uma grande concorrência entre destinos. E, portanto, se não houver regras claras e standards em termos europeus, o que vai haver é cada região, cada destino turístico a fazer as suas próprias regras e tentar ser mais competitivo do que os outros, podendo criar aqui uma confusão generalizada em termos disto que é o setor e prejudicar aquilo que é a retoma. Agora sabemos que os hotéis vão reabrir de maneira muito diferente do que fecharam, mas garantindo as normas de higienização e o tal distanciamento que hoje é importante, dando confiança quer aos colaboradores, quer aos clientes, que isso também é fundamental para a tal retoma, e dando confiança às populações locais, porque alguns dos fenómenos que vimos no encerramento da atividade foram as populações locais a tratarem o turista quase como aquele que era o que estava a infectar, o que estava um agente predador ou um agente infeccioso. E isso não pode ser. Portanto, as populações locais também têm que perceber e ter confiança que é o setor do turismo que pode ser esta recuperação. Mas sabemos que a retoma vai ser muito gradual e que
O setor vai retomar, porque o turismo continuará a ser um setor importante, mas para recuperarmos os níveis a que estávamos em fevereiro, ou que tivemos no ano passado, nunca será menos do que 18 a 24 meses. E, portanto, as empresas têm que se preparar para viver na austeridade durante pelo menos esse tempo e sobreviverem para então depois chegarem àquilo que é o ciclo alto, ou o pico alto do ciclo económico. Obrigado, Zé Teotónio, e foi bom ter uma mensagem que no meio desta crise é uma mensagem positiva, que o setor vai sobreviver com todas as dificuldades e que as coisas já estão a preparar-se para uma abertura, mas eu se calhar passava diretamente ao Thierry Ligonier no contexto das perguntas que o Zé deixou, que é, no fundo, temos aqui o turismo internacional, temos vários fatores, temos esta questão da abertura internacional, se vai ser uma abertura em que os países na Europa vão andar em competição uns com os outros, ou se isto vai ter um mínimo de ordenamento do ponto de vista europeu, por um lado. Por outro lado, temos aqui um aeroporto de Lisboa, que era um aeroporto com muito movimento e, portanto, onde o distanciamento social era muito difícil, porque o movimento era grande e, portanto, que capacidade é que tem este nosso aeroporto, em Lisboa e no Porto, para assegurar que abrimos em boas condições sanitárias e, portanto, quando possível, apoiar a indústria portuguesa e o turismo em Portugal a também ter um fator, ser competitivo, não só na imagem de que Portugal é, mas também na imagem sanitária de Portugal, nomeadamente na imagem sanitária de viajar para Portugal e na imagem sanitária dos aeroportos em Portugal. Como é que a Ana está a ver isto e como é que a Ana pode fazer esta parceria com o resto do setor do ponto de vista da mobilidade internacional, que é tão importante para o nosso turismo? Daniel, muito obrigado. Bom dia a todos. Obviamente, 95% dos turistas chegam de avião em Portugal e sabemos qual é a importância do nosso papel para o setor e estamos totalmente empenhados para potenciar a retoma da atividade no setor turístico. Mas, obviamente, também a primeira prioridade de todos é a saúde dos passageiros, dos trabalhadores e das populações. Acolhemos de forma muito positiva os lineamentos que foram transmitidos pela Comissão Europeia há 2 dias para a retoma segura da atividade turística e dos transportes na União. A abordagem da Comissão, de facto, diz que não há razão de limitar as viagens entre regiões e países desde que as situações epidemiológicas nestes países ou regiões estejam suficientemente idênticas e que as condições de segurança sanitária durante a viagem estejam garantidas. Portanto, parece nós uma abordagem racional e equilibrada que pode permitir uma retoma mais rápida e segura do turismo e neste momento de corrida finalmente contra o relógio entre a saída da crise sanitária e a resiliência económica do setor do turismo, que é muito importante. E estamos a ver também alguns sinais de retoma progressiva, lenta, mas segura da atividade. Agora, esta atividade e esta retoma tem que ser decidida e gerida a nível da União Europeia. Cada país, obviamente, é soberano nestas matérias, mas a coordenação a nível europeu é absolutamente fundamental. Senão, o risco é continuarmos na confusão e na incerteza. E, neste momento, as companhias aéreas dizem-nos que aquilo que impede, finalmente, a retoma do turismo é menos a confiança dos passageiros nas medidas sanitárias durante a viagem, porque os estudos demonstram que as pessoas confiam nas nossas organizações para gerir a questão sanitária, do que, finalmente, a própria incerteza relativamente às regras locais aplicáveis. E, por exemplo, hoje uma pessoa da Alemanha que quer passar férias nos Açores na Madeira, via Lisboa, tem que saber se as fronteiras estão abertas, se há transporte, quais são as eventuais medidas de confinamento ou de quarentena na Alemanha, em Portugal, nas ilhas, sabendo que estas regras mudam regularmente. Portanto, é difícil. Ainda hoje. Portanto, temos que ser mais simples e, para isso, obviamente, com estabilidade e coordenação da resposta a nível europeu. Então, o que é que temos feito? Temos a nossa resposta como empresa e, sobretudo, como grupo, porque o grupo Vinci tem 45 aeroportos do mundo e muitos também na Europa, é fazermos um trabalho importante para a harmonização e a coordenação da resposta nos diferentes países, junto com os nossos concedentes, e com os parceiros do setor e com as associações de representação das nossas empresas, seja a nível turístico, como a Confederação de Turismo em Portugal ou a Airport Council International a nível europeu. Portanto, isto é uma primeira etapa. A nível das medidas de segurança sanitária, os aeroportos portugueses estão prontos neste momento para a retoma da atividade.
aliás, nunca fechamos, continuamos sempre com uma atividade, mesmo que reduzida. Hoje temos voos para as principais capitais europeias. E estas medidas de segurança sanitária começaram a ser implementadas desde o início da crise sanitária e foram reforçadas constantemente. E os aeroportos de Portugal, de facto, estiveram sempre na linha da frente na Europa para estas questões. Começámos a implementar muito rapidamente medidas de proteção pessoal, gel hidroalcoólico, recomendação de utilização de máscaras para o staff, para o pessoal e os passageiros, a limpeza e a desinfecção, portanto, com produtos de nível hospitalar, o distanciamento social, a utilização de tecnologias sem contacto. Estamos a utilizar um bocadinho de inovação nesta matéria, os controles de saúde com os testes de temperatura e a informação dos passageiros. E estas medidas, de facto, têm sido eficazes. Temos 3.033 trabalhadores na ANA e na Portway e não houve nenhum contágio desde o início da crise, nenhum contágio no âmbito aeroportuário. Portanto, isto comprova finalmente que estas medidas foram eficazes e os aeroportos estão prontos para a retoma da atividade turística. Agora, temos um papel, obviamente, que fazer para o posicionamento da segurança sanitária do país no contexto europeu, claro que sim. Achamos que, de facto, toda a cadeia logística tem que ser mobilizada para transmitir uma sensação de segurança aos clientes. E, aliás, há várias semanas, a ANA foi talvez uma das primeiras entidades a pôr em cima da mesa a ideia de uma certificação nacional de segurança sanitária em Portugal para os hotéis, restaurantes, os rent-a-cars, os aeroportos, as companhias aéreas. Estamos muito satisfeitos. O Luís está aqui conosco, que o Turismo de Portugal tenha operacionalizado esta ideia numa primeira abordagem para os hotéis e restaurantes com o label Safe and Clean. Muitos parabéns. O label começa a ter uma visibilidade internacional. Podemos reparar isso nos artigos de imprensa que vimos lá em outros países da Europa. Pedimos ao Luís, de facto, para os aeroportos poderem candidatar e ele concordou. Portanto, em breve, a ANA também, espero, estará com o selo para reforçar esta visibilidade a nível nacional e a nível internacional, que vai dar uma vantagem a Portugal para a retoma do turismo. Agora, obviamente, vamos continuar a fazer esforços junto com as autoridades aqui em Portugal e a nível internacional, através da nossa rede de aeroportos, para que elas mantenham um diálogo aberto com o setor para a preparação e o seguimento de todas as medidas que estão aplicáveis para o transporte aéreo. Obrigado, Thierry. Eu fico muito esperançado porque vejo aqui uma mensagem de um virar de página, de um otimismo, que eu acho que é muito interessante. Luís, a próxima pergunta, obviamente, terá que ser para o Turismo de Portugal. Parece que no meio de tudo isto há espaço para abrir, há espaço para se estar presente a nível europeu, há espaço até de alguma convergência europeia que era impossível. Como é que está a marca Portugal? Como é que pode ser a marca Portugal potenciada ainda mais? Até porque nós sabemos, eu tenho estado a seguir porque eu tenho o mesmo problema na atração de alunos internacionais. Temos artigos a sair no Financial Times, no New York Times, artigos no Der Spiegel, a falar da capacidade de Portugal de lidar com isto tudo. A marca pode estar ainda mais forte e o que é que se pode fazer em conjunto para, sabendo que haverá todas estas restrições, Portugal sair ainda mais forte no meio desta crise toda? Muito bem, obrigado Daniel, obrigado pelo convite e bom dia a todos. Muito bom estar aqui, principalmente a falar de futuro e se o Thierry e o Zé foram otimistas, eu vou ser ainda mais otimista. Por uma razão simples, eu acho que tudo aquilo que nós tínhamos continua cá, tudo aquilo que fez de nós o melhor destino do mundo durante 3 anos continua cá. Obviamente temos que pensar que os nossos turistas continuam com receio, ou estão agora com receio de viajar, as nossas empresas estão com baixa confiança naquilo que é a retoma e, obviamente, com quebras na sua cadeia de valor, o que é importante repor, e existe aqui uma situação que afeta a todos os destinos, portanto, há aqui uma interdependência de todos, com velocidades diferentes de recuperação, que obviamente afeta a retoma. O que é que eu acho relativamente, os dados que nós temos relativamente ao fortalecimento da marca Portugal? Eu acho que é verdade e é uma coisa interessantíssima, que é o setor que foi mais afetado, que é o setor do turismo, vê agora a sua marca sair
pelo menos até agora, e graças a um trabalho que tem sido feito, já vou dizer como e por quem, porque acho que é preciso dizer por quem é que é feito, numa ótica de valorização da marca. E o trabalho é simples. As medidas que foram implementadas do ponto de vista sanitário, pela Direção-Geral de Saúde, as instruções que foram dadas, na altura que foram dadas, o apoio que foi dado às empresas, o respeito que nós todos tivemos pelas medidas que foram implementadas e a maneira como controlamos a situação, foi extremamente positivo e tem sido alvo de elogios internacionais. Enfim, todos nós vemos exemplos todos os dias. Por outro lado, existe aqui também uma concordância de todos, públicos, privados, do setor político ao setor social, enfim, todas as áreas relativamente àquilo que é preciso fazer para recuperar e retomar. E isto é extremamente positivo. Obviamente depois, associado a uma comunicação que tem sido muito factual, muito tática, diferente até em diferentes mercados e fundamentalmente emocional, eu acredito que estamos a conseguir ser relevantes para as pessoas e estamos a conseguir transmitir a mensagem de que estamos a lidar com a situação muito bem e estamos a preparar o futuro. Por isso é que o selo, e eu vou fazer uma correção àquilo que o Luís disse no início, o selo não é uma certificação, antes pelo contrário, o selo é baseado naquilo que nós entendemos que tem que ser o futuro, que é a responsabilização de todos. Quando falamos numa situação como aquela que vivemos agora, a retoma obriga a uma responsabilização não só do setor público, que tem que emanar instruções, como o Zé dizia, para a abertura de praias que têm que ser coerentes e que têm que ser bem comunicadas, mas depende também de uma responsabilização das empresas, que têm que fazer a sua parte para garantir segurança e confiança aos consumidores. E depende também de uma responsabilização dos próprios consumidores, que têm que saber como é que se devem comportar numa situação anómala e passageira, mais uma vez. Portanto, eu acho que há aqui um conjunto de fatores que permitem dizer que a nossa marca, não vou dizer que sai reforçada, porque ninguém sai reforçado desta situação, mas pelo menos coloca-nos com alguns pontos de vantagem relativamente àquilo que é a promoção internacional e mesmo a nível nacional, a nível interno. Qual é que é o futuro? E pegando um bocadinho naquilo que já se falou, em relação ao que nós entendemos que é a estratégia de futuro para o setor do turismo a nível nacional, obviamente a estratégia está definida, foi definida em 2017, foi reforçada mais uma vez tanto por setor privado como setor público relativamente àquilo que é importante para o futuro do país, a aposta no território, na diversificação territorial, na sustentabilidade, no trazer um cliente de maior valor acrescentado. O que temos que fazer agora são ajustamentos de curto prazo. A questão da conectividade que o Thierry dizia é absolutamente vital. Nós temos trabalhado com cada um dos aeroportos e com a ANA, cada uma das regiões e com a ANA para tentar estimular, porque sabemos que, mais uma vez, a cadeia de valor quebrou-se. Há situações com as companhias aéreas que não são fáceis, inclusive a nível interno, e nós temos que estar juntos nesta situação para tentar repor o máximo que pudermos e principalmente o mais depressa que conseguimos. Para responder à tua pergunta de se outros setores podem aproveitar esta imagem, eu acho que temos aproveitado, ao longo destes anos temos visto muitas sinergias muito positivas em relação à saúde. Quando lançamos o Health Passport com o Health Cluster, vamos retomar esse tema também a nível internacional. Fizemos só para o Reino Unido, agora faz sentido retomar a nível internacional, mas com a formação e com a educação, eu acho que não há nenhum evento, quase nenhum evento onde nós não vamos com o Turismo Portugal, que não levemos também a formação e a academia para mostrar aquilo que temos. Eu acho que é precisamente nestas oportunidades que nós vamos conseguir ganhar escala e principalmente conseguir sair disto todos juntos. Acho que essa é a mensagem principal, mas diria que, enfim, que estamos muito bem posicionados. Se continuarmos assim, e eu acredito que vamos continuar, claramente a retoma vai ser não só rápida, como para todos, que essa é a grande vantagem. Não há nada que me deixe mais satisfeito quando organizo uma conversa que a parte, o positivo e o otimismo, e é fantástica a mudança que está, e portanto dou os parabéns a quem esteve até aqui connosco, porque de facto é bom percebermos que há uma saída e há uma luz ao fundo do túnel, como já foi aqui dito.
Margarida, esta luz ao fundo do túnel, e o José Teutónio levantou isto, deu um respeito a uma indústria, vocês estão aqui nos aeroportos, nos hotéis, são grandes organizações. Mas esta indústria vive também de muitas pequenas startups, muitas pequenas empresas, muitos restaurantes que não têm um músculo financeiro para aguentar uma crise desta dimensão. E nomeadamente, quer dizer, pode-se vir dormir a Lisboa, mas se virmos dormir a Lisboa e os restaurantes e as pequenas e as startups e tudo isto não está a funcionar, vir a Lisboa ou ir ao Algarve não é a mesma experiência. E o que eu pergunto é, o setor, sendo um setor tão variado, com tantas startups, pequenas empresas, grandes empresas, pequenas cadeias, grandes cadeias, como é que o setor, e que no fundo o setor só sobrevive se todo sobreviver, não é? Se não houver restaurantes, as pessoas não vêm para os hotéis, porque também querem ter restaurantes. Como é que o setor vai ultrapassar isto como ecossistema e de que forma é que se pode unir e de que forma é que se pode apoiar de uma forma mútua para conseguir ultrapassar isto, como o Luís acaba de dizer, todos juntos, porque todos precisam uns dos outros. Bom, antes de mais, muito bom dia a todos e obrigada pelo convite da Nova. Enfim, acho que essa pergunta é bastante apropriada para a Amazing, porque nós somos uma entidade gestora, gerimos diversos empreendimentos turísticos, desde 17 quartos a 250 quartos, e, portanto, em diversas partes do país, e portanto temos essa experiência. Mas há princípios que são estruturais a todos eles, e os princípios são do respeito pela identidade do produto. Para nós, os hotéis, os empreendimentos são produtos, pela identidade da localização. Se nós conseguirmos aliar estes dois fatores, vamos conseguir que pequenos empreendimentos, pequenos hotéis, consigam diferenciar-se no mercado, tenham um público-alvo diferenciador e, portanto, não entrem numa disputa que eu gostava que não houvesse nos próximos tempos, e porque temos vindo no bom caminho, que é naquilo que é mais fácil de fazer, que é baixar preço. Portanto, se nós todos, cada um do produto, conseguir manter a sua identidade, manter a sua diferenciação, respeitando naturalmente as regras, aumentando as regras de higienização, porque convém dizer que o setor já era um setor que tinha de cumprir, e bem, uma série de normas de higienização que outros setores eventualmente não estavam a fazer. Portanto, aquilo que esta crise sanitária nos veio impor foi um acrescentar de procedimentos que nós, alguns já estavam há algum tempo implementados. Portanto, criar, sobretudo, e não esquecer que os empreendimentos turísticos, independentemente da sua tipologia, hotel, resort, hotel-apartamento, nós estamos cá para garantir que o cliente tenha uma experiência única e, portanto, nunca nos podemos tirar esse foco de que estamos cá para trabalhar para que o hóspede tenha uma vivência que fique para a vida e que faça, sobretudo, aquilo que é essencial em todos os negócios, que é criar a vontade de voltar e assim a clientela. Do ponto de vista da colaboração conjunta, eu acho que quer entre empresas, quer com o setor público, acho que se havia dúvidas que isso era possível fazer, este é o momento em que nós todos comprovamos que estamos todos unidos, que temos várias conferências onde temos vindo a trocar ideias e partilhar experiências, e devo dizer porque é justo que seja feito, quer o Turismo de Portugal, a Secretaria de Estado do Turismo, tem sido extremamente importante. Eu pelo menos falo por mim, e nos projetos que nós gerimos, bastante importante, no sentido de que nos sentimos apoiados, e não podemos deixar de referir que
o processo de layoff simplificado foi implementado, eu não sei, se calhar em 2 ou 3 semanas. Portanto, houve uma travagem em fundo, os hotéis pararam do dia para o outro, empresas mais preparadas, outras menos preparadas do ponto de vista financeiro para uma situação destas, mas a verdade é que houve uma mensagem de apoio que foi extremamente importante para que não houvesse uma tentação imediata de fechar as unidades, despedir as pessoas e ficar à espera do que podia acontecer. Portanto, esta colaboração entre privado e público acho que tem sido extraordinária, não sei se haverá outro país em que isso aconteça dessa forma, e depois nós, através das associações, temos partilhado vários pontos de vista e acho que estamos todos sintonizados de que é preciso abrir com cuidado, a retoma tem que ser feita com cuidado para que não haja um retrocesso e, portanto, fazer uma retoma lenta para que ela venha a ser sustentável no futuro. Maria, esse ponto é muito interessante e tem muito a ver com o ponto que o Luís tinha acabado de levantar, que é exatamente esta questão da marca. Eu acho que nada podia fazer pior do que depois do trabalho que foi feito, de repente haver um erro e esta imagem ficar prejudicada porque se faz uma retoma demasiado rápida e depois se perde tudo isto. Eu acho que é um ponto muito importante. Eu gostava de passar ao Sérgio e pôr a questão de uma forma mais estrutural. Nós temos, a Nova desenvolveu este novo projeto com o Westman, vamos lançar um programa daqui a pouco tempo para a formação de recursos humanos. Nós sabíamos, e era a grande questão no turismo em Portugal, era a questão dos recursos humanos, na questão dos recursos humanos no nível operacional e também a questão mais estratégica que ajudasse a desenvolver o setor. Com esta desaceleração, que nós sabemos que apesar do otimismo vai ser de facto uma desaceleração, este é o tempo ideal para as empresas pensarem também no seu longo prazo, na inovação e sobretudo na formação dos seus recursos humanos para se prepararem para o período que virá a seguir, que será um período de grande expansão e termos um setor mais forte ainda à saída desta crise do que o setor que entrou nesta crise? Bem, antes de mais, bom dia a todos. Sim, eu diria que inovação e transformação digital fizeram parte dos nossos foram palavras quase presentes nos discursos de toda a gente durante muito tempo e também muitas vezes ficaram para a lista das próximas coisas a fazer. Porquê? Porque não são temas fáceis, envolvem riscos, envolvem desconforto na mudança e eu estava a ouvir as intervenções anteriores e toda a gente fala de um dia para o outro, não é? Porque de facto o que o Covid veio fazer veio acelerar toda esta necessidade de mudança de um dia para o outro e em toda a economia ao mesmo tempo. E se calhar com mais ou menos estratégia, com melhores ou piores ferramentas, o caminho está iniciado. Eu diria iniciado porque se calhar há muita coisa que vai tornar-se o novo normal e as empresas vão ter que se adaptar, vão ter que formar as suas equipas, vão ter que investir no digital, até para gerir, por exemplo, aspectos como toda a quantidade de requisitos e de procedimentos de segurança e de higiene que vão ter que pôr em cima da mesa. E, portanto, eu diria que esse é um tema importante. Depois, também outro tema, e eu também gosto de ser otimista da maneira como olho para as crises e a percepção que eu tenho também é que a forma como toda a gente olha para a importância da inovação e para a importância da tecnologia neste período também se alterou. Eu acompanho startups e empreendedores há algum tempo e conheço várias, e não são uma nem duas, startups que neste momento, com startups com potencial, com bom produto, que encontraram no Covid justamente a oportunidade de conseguirem penetração de mercado, de conseguirem vender os seus produtos. Porquê? Porque são soluções práticas, são soluções que resolvem problemas efetivos e reais e do curto prazo das empresas e são menos onerosas do que um sistema tradicional. Aliás, a própria OCDE, no primeiro estudo que revelou sobre a tecnologia e a inovação no pós-crise, citou Portugal como o líder mundial nesta matéria, o que quer dizer que há talento e, portanto, havendo talento, faz todo sentido, do nosso ponto de vista, que o investimento na capacitação de recursos humanos para a adaptação a estes novos desafios de mercado e que, no essencial, vão ser competências críticas para retomar a competitividade das empresas e para melhorar a sua eficiência. Eu acho que a melhoria de eficiência neste período em que vamos ter pouco mercado e que vamos ter que estar à espera da recuperação dos níveis anteriores durante algum tempo, a capacidade das empresas serem cada vez mais eficientes é crítica e, portanto, competências como criatividade,
como empreendedorismo, como problem solving, como agilidade, como orientação para o consumidor, como colaboração vão ser críticas. E é aí, se quiserem, que estes são os princípios do projeto que nós temos em Westmont. Nós criámos, e muito rapidamente, nós criámos uma área de especialidade de Hospitality Service Management no nosso mestrado de gestão e, portanto, vamos conjugar a formação em gestão, esse é o core business da Nova, com áreas específicas de hospitalidade e de customer experience, e vamos ter um programa de inovação, e achamos que este é um fator diferenciador, vamos ter um programa de inovação que vai acompanhar todos os alunos ao longo dos 3 semestres do curso e, portanto, estimulando o teste na prática de todas estas competências que nós achamos que vão ser essenciais para as empresas fazerem isto, e fazemos-lo também em parceria com as empresas e os testes em ambiente empresarial. Eu diria que o todos juntos, que todos também falaram, é um papel essencial. Depois, o outro papel que o Westmont também tem é de mobilizar as áreas de excelência que a Nova tem, também para apoiar o setor nesta retoma. E, portanto, para além do mestrado que já falámos, estamos neste momento a montar programas de inovação que vão estimular toda a nossa comunidade de alunos e faculty para desenvolver soluções para ajudar as empresas e os nossos destinos a saírem desta crise, porque este também é um tema que não é só um tema de empresas, é um tema em que os destinos vão ter que estar preparados, e durante muitos anos falámos de gestão de destinos. Esta é a altura de pormos em prática rapidamente a gestão de destinos e, portanto, vamos montar um programa nesse domínio. Estamos também a trabalhar com um tema importante, que estamos a trabalhar com o nosso Data Science Knowledge Center e com o mestrado de Business Analytics que lançámos agora, para desenvolver projetos na área de analítica que permitam fortalecer o nosso setor neste domínio. Nunca, e eu trabalho na área dos dados há muitos anos, eu nunca me lembro de ter tido 30 ou 40 dias, como eu tive nos últimos tempos, em que toda a gente pede dados de tudo ao mesmo tempo e, portanto, precisamos de robustecer e ter aqui um ecossistema de produção de informação relevante. Mais tarde vamos ter um portfólio de oferta de executivos também ajustada às necessidades do setor. E uma última nota, porque também se falou aqui no não deixar para trás, o Zé António falou nisso quando falou nas empresas que trabalham, nos colaboradores, que é um conceito que também está para nós muito ligado, que é o conceito de inclusividade. E eu acho que temos muitos que trabalhar, e a Nova tem também muitas responsabilidades nessa matéria com a nossa área de impacto, que é trabalhar para que as soluções que vierem a sair daqui sejam soluções o mais inclusivas possíveis e não deixemos gente para trás, porque as crises têm sempre essas consequências de deixar gente para trás. Obrigado, Sérgio. Nós estamos aqui um bocadinho em cima da hora, mas eu gostava de lançar aqui uma pergunta, sobretudo ao Zé Teotónio e à Margarida. Tem a ver com recursos humanos, que é o ponto que o Sérgio levantou. O desafio maior desta crise é, obviamente, a gestão de recursos humanos. Uns foram para casa, o Zé Teotónio levantou toda a questão da própria segurança e dos recursos humanos, ainda por cima num setor que sabemos onde há muita precariedade, portanto, muitos dos contratos que há com os recursos humanos são contratos de curto prazo. Nas vossas práticas, com as empresas que vocês têm trabalhado, que conselhos é que podem dar a outras empresas, talvez menores que a vossa, que têm este desafio de gerir recursos humanos, de preparar os recursos humanos e de os manter motivados e prontos para arrancar num futuro próximo? Como é que se faz esta quadratura deste círculo tão complicado? José, Margarida, deixo um de vós e o outro pode complementar. Eu posso começar. Queria deixar aqui, é interessante a questão que o Daniel coloca, porque durante este período, quando tivemos todos que parar a fundo, logo a seguir, imediatamente a seguir ou em simultâneo à resolução do problema da... Margarida, sim? Eu peço desculpa estar a interromper, mas o som não está nada bom. Vou ver o que é que se passa. Se calhar eu passo ao Zé Teotónio primeiro. Está bem, ok. Ajustar o seu som. Está bem. Bom, um dos grandes desafios que temos enquanto organização nesta fase é exatamente este, é manter os recursos humanos e mantê-los ligados à empresa, não é? Porque muitos deles, os operacionais, estão tirando alguns que fazem a vigilância e fazem a manutenção das unidades e que garantem que elas estão em boas condições, os outros operacionais estão todos em casa e sem trabalho, porque não há. E depois, da parte dos serviços partilhados, das diferentes áreas que temos, muitos deles estão todos em teletrabalho
todos em teletrabalho, e muitos deles com reduções de horários, e portanto mantê-los ligados à organização é muito importante. Mas por outro lado sabemos que eles são também, todos os operacionais e as pessoas dos serviços partilhados, que são os fundamentais para a retoma. Quer dizer, o país é o tal grande ativo, não é? Quando eu falava na gestão da startup, que é como é que há dois grandes ativos. Um é as instalações que temos o nosso hardware, mas depois o outro é as pessoas, que são o nosso software, e é aquilo que nos permitirá depois recuperar o mercado. Mas é um desafio grande mantê-las ligadas à organização. Como é que temos feito isso? Logicamente temos promovido muita formação voluntária para as pessoas que possam estar ligadas, conversas frequentes com as pessoas, e temos aproveitado para fazer alguns dos projetos que eram estruturais. Nós, tudo que era estrutural, não parámos, e por isso um dos desenvolvimentos que fizemos foi avançar muito com a melhoria do nosso site e do nosso canal direto, lançar e melhoria da nossa app, até para permitir, por exemplo, coisas tão simples, mas que vão ser muito aplicadas no futuro, que é os check-ins digitais, os check-outs também digitais, portanto, para facilitar o tal distanciamento social e dar a tal confiança às pessoas para que elas voltem. E projetos, por exemplo, de alterações dos front offices, que é sempre muito complicado fazer nas alturas altas, mas agora é uma altura que é facílimo nós fazermos isso, porque temos a atividade toda parada, portanto não há perturbações. E, portanto, também é no desenvolvimento desses projetos, e outro foi envolver todas as equipas também operacionais naquilo que são os novos estándares em que vamos abrir, que, como vos disse, são muito diferentes do que aquilo como fechámos, e, portanto, envolvendo as pessoas, envolvendo a comunidade, para que possamos, no fundo, ter esta ligação à organização, continuar ligados à organização, e estamos preparados para o dia da retoma as pessoas voltarem. E dar-lhes confiança de que quando voltarem, vão voltar com condições também para elas seguras. Obrigado, Zé. Margarida, não sei se quer acrescentar alguma coisa. Nós fizemos durante este período. Margarida, eu vou pedir desculpa, mas é que ouve-se muito mal o seu microfone. Não percebo. Vou pedir desculpa, vou passar aqui. Eu vou se calhar só deixar aqui uma última questão e fechamos logo a seguir, que tem a ver com um bocadinho com a reestruturação do setor, e deixar sobretudo aqui ao Thierry e ao Luís a oportunidade. Será que vai haver, a seguir a isto, alguma limpeza no setor, no sentido que empresas menos produtivas vão ser aquelas que vão fechar, e que podemos ter aqui algum processo de consolidação que o setor estava a precisar? E vou pedir-vos para serem muito curtos na vossa opinião sobre isto. Mas sou eu ou começas tu, Thierry? Luís, força. Então vá. Tu vens de avião, chegas mais tarde. Vamos lá ver. Eu acho que nós temos que sair disto juntos e depressa. Acho que, obviamente, esta situação o que provoca é uma aceleração, em alguns casos, daquilo que já vinha, que é uma morte lenta, ou uma adaptação e uma transformação. Eu acredito, e daquilo que temos visto, não só nos webinars que organizamos, nas conferências, é que as empresas, os empresários e os colaboradores estão muito atentos e muito sedentos de aprendizagem para implementar novas técnicas. Agora, tudo aquilo que tem que ser feito tem que ser apostas estruturais, não podem ser apostas conjunturais. Aquilo que a Margarida dizia há pouco, de baixar o preço, é o maior erro que se pode fazer. Eu percebo que é a maior tentação, mas mais uma vez os nossos ativos continuam intactos, portanto o potencial de Portugal enquanto destino turístico continua cá. Eu diria que apostas estruturais sim, conjunturais nunca, aposta na formação, na diversificação, na comunicação e venda, na eficiência das empresas, mas isto não é só para as empresas, é para as empresas, para o setor público, para todos. Se alguma coisa tiramos daqui é uma lição para o futuro. Temos que ser mais rápidos, mais simples e mais velozes. Essa é a máxima que eu acho que aprendemos todos nestes últimos 2 meses. E estamos todos preparados para implementar. Obrigado, Luís. Thierry, uma última palavra sobre esta questão do setor em Portugal e, sobretudo, visto de fora. Está sem som, Thierry, está sem som.
Acredito que, como eu próprio, as pessoas estão apaixonadas com Portugal pela escala humana que o país tem, pela sua autenticidade, pela convivialidade, pelas tasquinhas onde nós adoramos ir almoçar. A crise vai ser dura para os mais pequenos, para os menos resilientes, que contribuem, de facto, à experiência que é procurada pelas pessoas que nos visitam. E a nossa responsabilidade é de tudo fazer para ajudarmos a retoma segura e rápida das atividades e acompanhar estes componentes da oferta turística nesta fase, digamos, de transição para assegurar que efetivamente Portugal mantenha a sua atratividade, a sua autenticidade. E para isso vamos continuar a trabalhar de forma muito próxima com todos os nossos parceiros, a nosso nível com as companhias aéreas, com o Luís, do Turismo de Portugal, para começarmos a reabrir as rotas. As nossas equipas, estava a falar de recursos humanos, as nossas equipas aqui merecem um destaque. Eu estou muito orgulhoso do trabalho que fizeram para assegurar nestas fases difíceis a continuidade do serviço público. Obrigado, Thierry. Eu vou... Daniel, dá-me só 10 segundos, só porque há uma coisa que eu não resisto a comentar, que é esta crise, e fala-se de muito desaparecimento de muitas empresas, mas também vão aparecer novas empresas. Esta crise mudou a forma como nos relacionamos com o trabalho, mudou a forma como repartimos o trabalho do tempo de lazer e provavelmente as pessoas em teletrabalho vão ter mais liberdade para fazer férias noutras alturas que não as tradicionais, vão poder adaptar isto. E esta crise vai trazer novas necessidades, vai trazer novos produtos, vai trazer novos serviços. Só para recordar que o Airbnb conheceu a sua explosão e transformou-se no colosso que foi depois da crise de 2008-2009. E, portanto, temos também que olhar para o futuro do setor como algumas alterações que os produtos tradicionais vão ter que ter para responder a novas necessidades do mercado. E, portanto, aqui o papel da inovação e da forma como olhamos e conseguimos perceber as necessidades do consumidor vai ser fundamental também. Era só. Obrigado, Sérgio. Isso tem muito a ver exatamente com o projeto que nós estamos a fazer aqui dentro da faculdade. Eu vou passar às perguntas, eu espero que o microfone da Margarida esteja a funcionar, porque eu vou, se calhar, dirigir-lhe esta primeira pergunta que já está disponibilizada. E que espero que sim. Parece que não, Margarida. Não sei. Tenho informática de massa, não me ouvem bem. Vamos mesmo ter que não usar o microfone, porque o microfone claramente não está a funcionar. É que não se percebe-se muito mal o que está a dizer, portanto não vamos conseguir. Mas vou-lhe passar aqui a pergunta e vou passá-la ao painel. Um agradecimento pelo otimismo, a pergunta vem da Filipa Rosado, mas tem a ver sobretudo com a questão dos preços. E a Margarida, quando o microfone estava a funcionar, falava desta questão, da necessidade de não entrarmos aqui agora em guerras de preços e baixar o preço e estragar o mercado para todos. Mas, ao mesmo tempo, temos muitas pequenas empresas, muitos restaurantes que estão muito apertados, sobretudo com esta guerra de rotação. Como é que se vai conseguir que a indústria responda de uma forma construtiva, de uma forma colaborativa e que não entre aqui num ambiente de guerra interna que vai fazer, no fundo, só vai prejudicar todos? Se calhar lançava a pergunta ao Zé Teotónio, dado que a Margarida não tem disponibilidade para responder. Como é que isto se faz, Zé? Eu acho que é um desafio enorme, porque realmente temos que ser realistas e perceber que se há o turismo vinha 3 anos muitíssimo bons. Tinham sido os 3 melhores anos da atividade turística, 2017, 2018 e 2019. E, portanto, aquelas empresas que têm músculo, têm uma capacidade de aguentar, no fundo, esta situação, que é uma situação de zero receitas, zero. É zero, é mesmo, porque falava que março houve uma diminuição de 60% nas dormidas e nas receitas no turismo, comparando com o ano anterior. Em abril vai ser 100%, portanto, e maio provavelmente também 100% de redução. Portanto, é muito difícil e para as pequenas empresas, e nomeadamente as da restauração e as mais pequenas, que vivem muito daquilo que são as suas receitas mensais e que são muito criadoras de emprego, obviamente que não têm esta capacidade e este músculo financeiro. E enfim, aquilo que é um pouco o que se tem feito por toda a Europa. No fundo, hoje, os Estados têm que perceber se preferem manter o emprego apoiando as empresas ou, no fundo, ter que apoiar as pessoas através do subsídio de desemprego. E,
portanto, acredito que não com os apoios que hoje existem, se continuarem hoje de hoje, melhor, porque realmente foi uma resposta muitíssimo positiva àquela que foi feita, mas com os apoios, esses apoios terão que continuar e privilegiando, apesar de eu não estar nesse segmento, mas claramente privilegiando aquelas que são as micro e as pequenas empresas, porque essas, se não tiverem apoio, vão cair. Luís, se me permites só para acompanhar, até porque há uma pergunta que gostava de ter a tua opinião sobre esta pergunta e associar com outra, que tem a ver com o selo Clean and Safe, e se está disponível para os restaurantes. É uma pergunta muito prática, mas eu acho que é muito importante nesta lógica porque, mais uma vez, eu gostava de lançar aqui uma questão que não foi posta, mas que é importante, que é esta questão da marca. Portugal só sai disto se a marca Portugal sair mais forte, e isto implica segurança sanitária no comportamento de todos e um comportamento do ponto de vista de pricing e de posicionamento que permita ter a experiência, porque o turismo é um setor em que a experiência de um é a experiência de todos. Como é que isto se faz, Luís? Sobretudo num ambiente que é difícil, financeiramente muita pressão, muita competição internacional. Como é que isto se faz, Luís? Microfone, se faz favor. Sim, em relação à primeira parte, Daniel, aquilo que tu dizias do Clean and Safe. O Clean and Safe, numa primeira fase, avançou com empreendimentos turísticos, agências de viagem e animação, porque está do lado do Turismo Portugal. A plataforma é gerida por nós. A plataforma do alojamento local é gerida pela Agência de Modernização Administrativa. Ontem ficou disponível e ficou também disponível para a restauração. Portanto, alojamento local e restauração já se podem registar no balcão do empreendedor da AMA. Também vi agora uma mensagem que havia uma questão com o alojamento local na Madeira, enfim, entrou no ar ontem à noite, portanto é capaz de dar algum erro, mas já alertei para tentar corrigir. Em relação ao selo, mais uma vez, era aquilo que tu dizias, isto é uma questão de confiança, isto é partilha de responsabilidade. O selo é a base de segurança e confiança que nós precisamos transmitir para o exterior. É um sinal de que estamos preparando-nos para receber qualquer pessoa. Em cima disto vêm os manuais de boas práticas que as associações emitiram e que criaram e os protocolos que todas as empresas, eu tenho a certeza que o Grupo Pestana tem um protocolo específico para os seus hotéis que dependem da dimensão do hotel ou da capacidade ou por aí fora. A certificação é o último ponto, ou seja, nós não podemos, não sei quem é que dizia isto no outro dia, um restaurante não pode ser um hospital, mas tem que ter regras de segurança e transmitir confiança para que isso seja possível. Obviamente vai haver fiscalização tanto do Turismo Portugal quanto da ASAI, estamos já a programar isso tudo, estamos a dar formação, só para vos dar uma ideia, nós começámos com 2.000 formandos por semana na formação do Clean and Safe, vamos duplicar e dar formação por semana a 4.000 pessoas online sobre o Clean and Safe. E muito em breve vamos ter aqui uma plataforma que nos vai permitir a nós também, porque mais uma vez isto é responsabilidade de todos, dar a opinião relativamente aos estabelecimentos Clean and Safe, obviamente tecnológica, e à forma como estão adaptados para esta realidade. Portanto, eu diria que temos tudo para crescer e o facto é que lá fora só falam disto, falam da maneira como estamos a responder, falam do selo Clean and Safe e principalmente da maneira como estamos preocupados em transmitir mensagem relevante para quem quer vir a Portugal. Obrigado, Luís. Eu já agora queria lançar também uma pergunta que não apareceu aqui, mas vai aparecer, que tem a ver com a questão dos festivais. Quer dizer, há, mais uma vez, uma preocupação que eu tenho é a experiência Portugal. Há uma experiência que é uma experiência de sanitária, que estamos aqui todos preocupados. Há uma experiência que é uma experiência dos hotéis, que temos estado aqui a falar. E depois há uma experiência que é a experiência dos restaurantes, que o José Teotónio levantou todas as dificuldades que se põem pela sua dimensão e pelos pontos que estão aqui. E há depois toda a experiência dos festivais, de tudo isto, que é uma experiência que é adicional. Como é que se vai viver se toda essa parte, os festivais, toda esta parte que se faz em grupo, tiver muitas restrições? Como é que isto vai sobreviver? Thierry, deve haver muito tráfego no aeroporto que vem para participar em todos estes festivais. Como é que está a ver? E já agora aproveito para lançar outra pergunta que foi feita, que é qual é que é a sua perspectiva real
do incremento do movimento no aeroporto de Lisboa e da recuperação do movimento no aeroporto de Lisboa nos próximos tempos? Sim, respondendo à pergunta, o aeroporto tem capacidade tanto para receber efetivamente estes fluxos de passageiros em segurança. Estamos com todas as medidas de segurança sanitária já implementadas desde há bastante tempo, portanto, e alinhados com aquilo que se faz de melhor, inovação, tecnologias UV, ultravioletas, enfim, desinfecção profundas, todas estas coisas de distanciamento social, tudo isto está pronto. Portanto, nós estamos em capacidade de lidar com os fluxos. Agora, efetivamente, a retoma da atividade aérea é o critério das companhias aéreas. Estamos a monitorar de forma muito regular, muito próxima com as companhias aéreas a retoma das suas atividades e o que nós estamos a perspectivar, efetivamente, é uma retoma progressiva até o fim do ano da atividade do transporte aéreo. Não vamos chegar, obviamente, aos níveis de 2019 ao fim do ano, mas talvez podemos esperar, de forma um bocadinho otimista, não é? Uma retoma da ordem de 50%, talvez em agosto, setembro, não é? E já, Luís, já agora aproveito para perguntar a ti, se a Margarida não está aqui, mas toda esta questão dos festivais, como é que se vai viver esta realidade? Desculpa, esqueci-me sempre do som. Nós estamos a trabalhar, a questão dos eventos também está a ser trabalhado para ter o clean and safe e ver que regras é que são aplicadas, porque as regras não podem ser multiplicadas ad hoc, independente da situação ou do empreendimento ou do CAI da empresa. Aquilo que nós sentimos é mais uma vez, um grande sentido de responsabilidade por parte de todos os organizadores, sejam eventos pequenos ou grandes, porque todos temos consciência, e eu acho que isso é preciso ficar claro. Isto não é uma questão de impor regras, é uma questão de se chegar a um consenso sobre qual é a melhor situação ou qual é que é a melhor maneira de prevenirmos e impedirmos que o vírus se propague. Portanto, vamos continuar neste trabalho, é um trabalho que não acaba num dia, o Thierry disse há pouco, nós estamos a falar com a ANA Aeroportos para implementar o Clean and Safe também nos aeroportos. Rentacar, os parques de caravanismo também já vão ter o Clean and Safe a partir de hoje. Portanto, isto vai alargando, as guias turísticas também terão o selo Clean and Safe, obviamente na base da sua responsabilidade e ao limite daquilo que é possível fazer. As regras são diferentes consoante as situações. Agora, que existe muita confiança, existe. Aliás, só um pequeno dado, de todas as nossas plataformas, aquela que continua a ter mais acessos do ponto de vista eletrónico é a plataforma dos festivais de verão. Só para percebermos que há interesse do lado de lá e obviamente o consumidor mudou, tem uma preocupação muito maior com as questões sanitárias e as questões da segurança de o que é que pode fazer e não pode fazer num determinado destino. Aliás, essas são as duas grandes preocupações a nível de Google e de pesquisas Google relacionadas com o travel. Só em terceiro lugar é que veio o custo. Quando antes o custo era a primeira característica nos sistemas de procura. Portanto, eu diria que aqui há um trabalho, mais uma vez, em conjunto e com responsabilidade de todas as partes. Obrigado, Luís. Eu queria só deixar aqui, nós temos tido muitas perguntas do público, temos menos perguntas dos jornalistas. Não sei se queria deixar aqui o ponto para eles, para as perguntas serem postas para a próxima fase, mas se não, vamos continuando aqui com as questões que os jornalistas têm levantado e com outras questões que vão surgindo. Margarida, se calhar íamos testar um bocadinho o seu microfone, ver se está a funcionar melhor e dar-lhe a oportunidade para acrescentar aos pontos que foram vistos até agora. Eu mudei o microfone, não sei se está melhor. Está um bocadinho melhor, por acaso. Pronto. Tem que me ajudar, Daniel, porque entretanto com esta alteração de microfone e de resolução do sistema informático, perdi-me um bocadinho aqui na conversa. Portanto, se quiser ajudar na retoma de algum dos temas... Não, tivemos aqui a falar das questões das pessoas, tivemos aqui a falar do selo do Clean and Safe e da necessidade de que, no fundo, que esta recuperação seja uma recuperação
que prima pela segurança. Estivemos a falar da questão dos festivais e da necessidade de lidar com esta questão dos festivais. Sim. A questão das pessoas é extremamente importante porque são os colaboradores que entregam o serviço ao cliente. E nós, no momento do confinamento, logo a seguir a implementação dos processos de layoff, achamos que os colaboradores deviam estar ligados aos projetos. E, portanto, lançamos um desafio a todos os colaboradores de livre vontade para se juntarem a uma série de sessões de formação online que estão a decorrer desde abril e vão até ao final de maio, porque nós estamos a preparar-nos a abertura para junho, e foi com grande surpresa, mas também com muito agrado, que assistimos que os nossos colaboradores, cerca de 80% daqueles que estavam em layoff, participaram nas nossas conferências internas. Portanto, muito importante manter os clientes, os colaboradores ligados aos hotéis, perceber Margarida, eu vou pedir desculpa, mas o som está outra vez a piorar e estamos a voltar a ter imensa dificuldade em ouvi-la. Vamos ter que ficar por aqui, está bem? Eu vou se calhar passar aqui uma questão para o Zé Teotónio, que há aqui várias questões que estão a aparecer no chat, que eu gostava de ler. Tem a ver com despedimentos, se será possível, com estas medidas de layoff, será possível evitar despedimentos neste setor? E uma outra questão que tem a ver com questões, com o tipo de apoio. Algo que nós não falámos muito foi de que forma é que o Estado pode ajudar o setor de forma eficiente. E eu se calhar lançava-lhe esta pergunta, Zé Teotónio, para além da questão do cuidado que o Luís está a ter no gerir da marca Portugal, uma outra pergunta é de que forma é que o Estado pode auxiliar o setor da forma mais eficiente, mais uma vez assegurando que as boas empresas sobrevivem, que aquele processo que já se estava a viver também não se para, que era um processo de algumas empresas fecharem para dar lugar a empresas mais eficientes. De que forma é que o Estado pode ajudar o setor a continuar o seu trabalho de consolidar, a tornar-se mais forte e a permitir às empresas que precisam de sobreviver que o consigam fazer? Enfim, isso é uma pergunta muito complexa e que é para políticos, não é tanto para empresários. Mas o que eu acho é que hoje o que as empresas precisam é de capitalização e, portanto, arranjar instrumentos que sejam de capital e não instrumentos que sejam mais empréstimos ou sejam... E, portanto, ao nível da capitalização, o que se tem falado bastante é, por exemplo, obrigações que sejam convertíveis. Ou seja, obrigações que, caso em que o Estado entre no capital das empresas, ou um bocadinho também o capital de risco, entre no capital das empresas, e aquelas em que conseguirem recuperar, o Estado depois, mais tarde, poder também sair recuperando, no fundo, os capitais investidos. Outros instrumentos para as mais pequenas é ter que haver apoio no rearranque das organizações. Por exemplo, ao nível da restauração, com as normas que foram conhecidas, muitos dos restaurantes vão ver muita da sua capacidade diminuída. E, portanto, têm estruturas para aquilo que era a anterior capacidade, hoje, para manterem essa estrutura com uma capacidade muito mais reduzida. Se não houver aqui um apoio no seu rearranque, muito dificilmente se conseguirão aguentar. Mas, por outro lado, é preciso ter também as noções da concorrência, quer dizer, porque nós hoje estamos todos juntos, somos todos... Só não damos abraços porque estamos no distanciamento social, porque senão andávamos todos aos abraços uns com os outros, porque estamos todos no mesmo barco, mas quando sairmos quando houver a retoma, volta à concorrência dentro do setor. E, portanto, dentro desta concorrência, percebo que os apoios tenham que ser gradativos e em função daquilo que é a dimensão das organizações e da realidade de cada um dos setores, mas não pode haver privilégios de algumas organizações em função de outras, sob pena de, na altura da retoma, depois haver prejuízo de algumas das organizações. Como manter os trabalhadores? Se vai haver uma vaga de despedimentos ou não? Como lhe disse, nós, no melhor cenário que temos, em setembro, estamos em cerca de 50% da nossa capacidade. Vai haver hotéis em que é impossível abrir ainda este ano. E, portanto, vai haver aqui uma dificuldade grande, porque os custos estão todos cá e as receitas virão de forma muito gradual.
E como lhe disse, acho que há organizações que têm, em função da sua dimensão, têm músculos diferentes. Mas aquelas que têm músculos ou os deveriam ter, têm que ser chamadas a manter esses postos de trabalho e a terem essa responsabilidade social, porque também faz parte, e não se esquecer que esses colaboradores são os colaboradores que no futuro, quando houver a retoma, também são o seu maior ativo, porque são profissionais que estão formados e são profissionais que vieram, ou então profissionais que vieram para este setor e que trouxeram competências que são novas e que hoje são essenciais. Mas acredito que vai haver ou que deveria haver aquilo que é a consolidação, porque um dos grandes problemas que o setor português do turismo tem é a sua fragmentação. O Grupo Stana é líder em Portugal, mas tem cerca de 3% ou tem 4% da cota de mercado. E para nós chegarmos a 25% da cota de mercado, temos que ir buscar as 100 maiores empresas que existem no turismo. Portanto, o turismo é um setor muitíssimo fragmentado. E hoje, nos novos modelos de negócio, que implicam uma aposta em sistemas, uma aposta muito grande nas áreas de business intelligence, na área de revenue management, nas áreas de tecnologias de informação, nas áreas do digital, dos canais diretos, etc. Para conseguir gerir toda essa parte de sistemas, é preciso ter músculo, é preciso ter escala. Porque senão, não é só pelo custo dos sistemas, é também pelo custo das equipas que manejam esses sistemas e que monitorizam esses sistemas e que fazem a gestão. São custos muito elevados e, portanto, se não há escala, se não há um mínimo de escala, muito dificilmente as empresas conseguem depois ser competitivas neste novo modelo de negócio. E, portanto, há aqui uma oportunidade de consolidação que vai acontecer. Obrigado, Zé Teotónio. Nós temos aqui, então, algumas perguntas levantadas pelos jornalistas. Eu vou dar o espaço à pergunta da vida económica, que o jornalista que o ponha de viva voz, ser-lhe dado o microfone. João Luís. João Luís, pode pôr a sua pergunta. O microfone não está ligado, João Luís. Tem que ligar o microfone. Bom, eu não estou a conseguir ouvir, portanto eu vou ler a pergunta que foi posta. Em Espanha têm vindo a ser divulgadas iniciativas concretas que permitem inspirar confiança a um potencial mercado alvo do turismo espanhol, nomeadamente planos de organização das areias na praia com garantias de cumprimento das regras de distanciamento. O que está Portugal a fazer a este nível de concreto? Temos tido algumas boas críticas internacionais, temos a iniciativa do selo Clean and Safe, com limitações, corrijam-me se estou enganado, este não será alvo de verificação garantida por nenhuma entidade oficial. Luís, esta pergunta é para ti. São duas perguntas. Tem a ver com o ponto que o José Teotónio levantou há bocado. A questão das praias, é preciso agir rápido, é preciso dar esta confiança e, pelos vistos, os espanhóis estão-se a mexer mais depressa que nós. E essa segunda pergunta é o selo, e se não era importante que este selo do Clean and Safe tivesse alguma certificação internacional associada para ter um valor internacional. Muito bem, obrigado, Daniel. Vou responder à última em primeiro lugar. A certificação, como eu disse há pouco, é fiscalizada pela Autoridade Nacional do Turismo, que neste caso é o Turismo de Portugal, e em colaboração com a ASAI. Além disso, estamos a trabalhar num sistema que vai permitir fazer essa avaliação ou essa fiscalização de uma forma mais automática. Enfim, e em breve teremos notícias relativamente a isso. No que diz respeito à outra pergunta, que tinha a ver com... Desculpa lá, agora já perdi. Tem a ver com o facto de, pelos vistos, os espanhóis estão-se a mexer mais depressa a anunciar as condições. Eu acho estranho porque eles contactam-nos para perceber o que é que nós estamos a fazer. Aliás, o Clean and Safe nós lançámos um mês antes. Em relação à definição das regras, obviamente não é competência do Turismo de Portugal, mas posso dizer que nós estivemos em reuniões, em várias reuniões, e que muito em breve obviamente vão ser essas regras, como é público e todos disseram, e eu acho que todas estão a ser pensadas com muito bom senso. Aqui a questão é sempre a comunicação e, mais uma vez, partem da responsabilização tripartida das entidades oficiais,
das pessoas que têm alguma intervenção na praia, nomeadamente os concessionários, e em terceiro lugar dos próprios cidadãos. Obviamente que esta responsabilidade tripartida é que funciona no controle da epidemia. Tem funcionado até agora, aliás, nós somos um exemplo disso e acreditamos que vai funcionar em tudo o que tem a ver com praias, piscinas, por aí fora. Obviamente que há uma questão que se sobrepõe a qualquer outra, que é a saúde pública. Exatamente. Portanto, essa aqui é a mais importante, até, mais uma vez, numa ótica de confiança para o exterior. Eu acho que esse ponto é muito importante, quer dizer, ser-se o primeiro a abrir para depois ter aqui uma incidência e estragar-se todo o trabalho com gestão de marca, acaba por não ser uma resposta interessante. Temos mais uma pergunta dos jornalistas. Luís, a pergunta é mais uma vez para ti. É uma pergunta que vem da Associated Press. O jornalista que está presente chama-se Barry Hayton, mas ele não consegue ler a pergunta e, portanto, eu vou ler a pergunta em nome dele. E a pergunta diz o seguinte, é para o Luís Araújo, como eu referi: receia que as restrições introduzidas devido ao coronavírus afastem os turistas estrangeiros ou pelo contrário? Bom, eu acho que as restrições afastam qualquer turista. E eu comecei por dizer isso. O problema aqui é uma questão de confiança. Mais do que saber se vou viajar para Portugal ou para a Espanha, a questão é: quero viajar ou não quero viajar? Esse é o primeiro ponto. Quanto mais coordenada for a atuação de todos os países e quanto maior informação existir, até do ponto de vista de ligações aéreas, e o Thierry pode falar sobre isso também, nas ligações entre aeroportos, mais segurança e mais confiança têm os turistas. E isso é o que nós queremos agora. Nós não vivemos sozinhos enquanto destino. Vivemos em coordenação e em colaboração com os outros. Por isso é que, desde o primeiro momento, o Turismo de Portugal partilhou toda a informação sobre aquilo que estava a fazer, incluindo o Clean and Safe, com qualquer país. Atenção, porque acreditamos que isto é uma questão, primeiro, de confiança das pessoas em viajar e, segundo, de confiança no destino. Obviamente, o nosso trabalho e a nossa função é colaborar muito mais para a segurança no destino e a confiança no destino. Mas eu acredito que aquilo que está a ser conseguido e as instruções que saíram ontem da Comissão Europeia, ou anteontem, foram muito claras nesse caminho, que é coordenação entre todos relativamente às regras do que é que pode ser feito, para também inspirar confiança no consumidor. Thierry, nós estamos quase a chegar ao fim, mas eu tinha uma pergunta para deixar. Como o único estrangeiro neste painel, apesar do seu português extraordinário, como CEO de uma empresa internacional que apostou em Portugal e no potencial de Portugal e do seu turismo crescer e, portanto, de ser uma fonte interessante de investimento, mantém hoje, depois desta crise, menos confiança, a mesma confiança, mais confiança? Vamos continuar a precisar de mais aeroportos, vamos ter mais turistas, mais a crescer? Como é que é o estado de espírito da Vinci quando olha para Portugal e para o seu futuro? O estado de espírito da Vinci é positivo, é entusiasta relativamente à situação em Portugal. Portugal tem vantagens que não lhes vão ser retiradas. Portugal tem umas características que não lhes vão ser retiradas e, portanto, continuamos a acreditar no potencial de Portugal, como temos vindo a fazer desde muitos anos e vamos continuar a fazer. E, portanto, efetivamente, essa situação é uma situação temporária. Não sabemos ainda quanto tempo ela vai durar, mas sabemos que vamos sair disso no momento. E vamos precisar novamente de investimento, de capacidade, de produto, e nós vamos continuar efetivamente a apostar através dos nossos investimentos no desenvolvimento da nossa capacidade a colher outra vez e o mais rapidamente possível o turismo que tínhamos há umas semanas atrás e ainda mais no futuro. E aí já agora só uma pergunta de follow-up. Acho que é uma pergunta que é posta aqui por uma das pessoas que nos está a ouvir. Tem a ver com se acha que do ponto de vista da aviação e nesta lógica de alteração do turismo vai haver muitas alterações. Por exemplo, vamos ter muito mais voos mais pequenos e turismo mais de curto prazo e mais europeu. Ou se acha que Portugal, naquele movimento que está a fazer de expansão para fora da Europa, vai continuar a ser um movimento forte? Ou se por causa desta crise
vamos continuar a ser um espaço de city break e, portanto, o aeroporto será sobretudo um espaço de viagens de fim de semana? Acho que vai haver um bocadinho de tudo, ou seja, a posição geográfica de Portugal é muito favorável para, e o produto de Portugal é muito favorável para os city breaks, mas tem muitas outras possibilidades. E em termos também de estrutura do transporte aéreo, a posição geográfica de Portugal, nomeadamente para servir alguns mercados, como o mercado do Brasil, o mercado dos Estados Unidos, até com uma tipologia de aviões mais pequenos, os tais A321 long range, vão permitir finalmente aproveitarmos um posicionamento favorável em termos concorrenciais contra os outros aeroportos europeus, ou seja, a distância entre Lisboa, por exemplo, e alguns aeroportos dos Estados Unidos e do Brasil permite a utilização de aviões mais pequenos e, portanto, preços de custos de produção mais reduzidos e preços mais acessíveis. Portanto, acredito que, efetivamente, temos uma vantagem estratégica com estes mercados quando a situação sanitária estiver controlada também nos países de destino, nomeadamente no Brasil e nos Estados Unidos. Muito obrigado. Nós estamos agora a chegar ao fim. Ia começar por agradecer. Eu acho que isto foi um painel extraordinário do ponto de vista das ideias que surgiram daqui. Eu vou tentar, em 3 minutos, tentar resumi-las, mas foi um painel extraordinário do ponto de vista das ideias que saíram daqui. E eu queria agradecer a todos vós a disponibilidade para estarem aqui connosco e agradecer ao público que esteve em casa. Muito rapidamente, como é que eu sumariria as intervenções que tivemos deste nosso excelente painel? Número 1, o otimismo. O otimismo de que o futuro do turismo em Portugal como grande setor de crescimento está vivo, continua vivo e que vai ultrapassar esta crise com um potencial ainda maior do que aquele com que entramos nela. E isto é, obviamente, boas notícias numa altura em que as notícias são duras e são menos duras agora do que eram há uns meses atrás, mas a situação continua a ser difícil. Sabemos que há uma luz ao fundo do túnel, é a primeira fonte de inspiração e é a primeira fonte de energia que precisamos. E este painel foi fantástico, não só a dizer-nos que falar-nos desse otimismo, mas dar-nos razões para acreditar nele. Segundo, a forma de sair daqui. E a grande palavra aqui foi apoio e coordenação e responsabilidade. Uma indústria que deve trabalhar em conjunto, apoiando-se uns aos outros, porque precisam cada um dos elementos desta indústria só vai sobreviver se toda a indústria sobreviver. E a indústria é diversa, tem pequenas empresas, tem grandes empresas, tem o Estado, mas é em conjunto que esta alteração, que esta crise vai ser ultrapassada e é preciso continuar a trabalhar em conjunto. Em conjunto, e é um ponto que o Thierry e que o José e o Tony falaram com muita força, em conjunto não só em Portugal, mas mesmo a nível europeu. É preciso que haja uma coordenação internacional, porque senão vamos entrar aqui, quer em Portugal, quer entre Portugal e os outros países, em guerras de preço, em guerras de abertura, que a todos vão prejudicar. Por exemplo, se alguém decide abrir mais cedo, em nome de uma posição competitiva, mas a prazo tem uma crise, não vamos resolver nada, vamos só prejudicar uns aos outros. Portanto, esta necessidade de coordenação, de trabalho em conjunto dentro de Portugal e dentro da Europa, foi a segunda grande mensagem que saiu daqui. A terceira grande mensagem foi a mensagem sobre o potencial da marca Portugal. Nós temos feito um bom trabalho, temos que continuar a fazer esse trabalho, não só a nível da política pública, mas, como o Luís Araújo referiu, a nível da responsabilidade de cada um, da generosidade com que cada um gera a sua empresa, sabendo que um erro, uma tentativa de resolver uma coisa rápida, tentando iludir algumas regras, é um preço que se paga não só a sua empresa, mas que vai pagar todo o setor pela imagem que vai ser refutada, que vai ser transtornada. Portanto, a terceira grande mensagem, a seguir ao otimismo, a seguir à necessidade da coordenação, é o potencial que Portugal tem e que deve continuar a estar presente. E por último, a ideia de que esta crise vai, mantendo-se o potencial de Portugal, é uma crise que vai ter implicações do ponto de vista do nosso setor. Vamos ter que continuar a consolidar, vai haver novos campos que se vão abrir, novas ideias, novos projetos de turismo que se vão abrir, há um espaço enorme para a inovação, há um espaço enorme para continuar a reforçar os recursos humanos e, portanto, se estamos a gerir com esta pressão que o José e o Tony e a Margarida referiram, que é não há receitas, não podemos também deixar de gerir com a ideia de que, e isto é a minha ideia, a seguir a esta crise o turismo vai surgir. Depois de estarmos todos fechados em casa, a primeira coisa que vamos querer quando houver um mínimo de segurança é viajar. E se conseguirmos posicionar Portugal como um país que continua a ter todo o atrativo que tem, como um país que ainda por cima gera crise de uma forma segura,
com um país que tem uma indústria que se mantém viva e que se mantém pronta a responder, o potencial daqui a tempos é enorme. E nós temos que gerir este médio prazo, sempre com esta ideia, sobreviver, tornarmos mais fortes e estarmos prontos para aquilo que será o revenge consumption, que é quando todos pudermos viajar, todos vamos querer viajar e preparar-nos para isso. E o mais importante e eu deixo aqui esta palavra, que é a palavra do Luís, que eu acho que é a mais importante. Num setor destes, em que todos dependem de todos, só se ultrapassa se todos conversarmos com todos e todos tivermos políticas alinhadas e sabermos exatamente disso. O sucesso dos outros é basicamente o preconizador do meu sucesso. Agradecer a todos a vossa presença, agradecer a todos a vossa resiliência, agradecer a todos a vossa inovação e o vosso espírito, que no passado permitiu a Portugal dar uma enorme volta, que no presente exige uma enorme resiliência para sobreviver e que no futuro vai exigir a continuação deste espírito de trabalhar conjuntos, com a responsabilidade social que o Zé Teotónio também referiu, mas também com esta vontade de manter esta inovação e também deixar, para acabar, esta palavra de que a Nova SBS está convosco, está com o setor do turismo e o Sérgio está aqui na iniciativa que estamos a ter. Estamos do lado da inovação, estamos do lado do apoio às empresas, estamos do lado da formação e estamos do lado de um setor do turismo em Portugal que temos seguros vai ser o princípio de mais um passo e mais um enorme crescimento da nossa economia. São 12h32, estamos com 2 minutos depois da hora. Agradecer a todos a vossa presença, aos jornalistas, a quem esteve no painel e, sobretudo, àqueles que foram convidados e que estiveram connosco esta hora e meia. Muito obrigado a todos. Obrigada. Obrigado, Daniel. Obrigada. Obrigado, Daniel. Obrigado. Obrigado a todos.